pessoal. Fiquem à vontade, pode sentar. Se quiserem sentar por aqui também, com a gente não tem problema nenhum, tá? Exato. A gente faz até questão, fica uma conversa mais próxima, né? Mais íntima. Eu me chamo Valmoni Gerber, eu sou vice-presidente da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Nós somos uma associação privada lá no estado que vai completar 40 anos ano que vem, então uma associação de empresas de tecnologia que vai completar 40 anos, a brincadeira começou faz muito tempo. Por isso que hoje a gente tem um setor tão organizado nesse sentido, né? Ele é um setor 100% privado, onde a gente traz negócios, possibilidades, né, defesa de setor para empresas multidisciplinares no setor de tecnologia. Não é só empresas de saúde, é desde empresa que cava um buraco, faz tecnologia para cavar buraco, até empresa que faz tecnologia para levar objeto para o espaço, né? Então é muito multidisciplinar. E dentro da associação, obviamente, a gente tem verticais de negócio e eu fui o diretor da vertical de saúde por praticamente 13 anos. Agora assumi a vice-presidência da instituição como em todo. Tenho o prazer de receber aqui a Stephanie, líder de inovação da Novartis. Esse projeto, essa conversa que a gente vai ter aqui, é um projeto que a gente tem lá em Santa Catarina já há um bom tempo, em corporates, onde a gente faz o inverso. Normalmente a startup vai lá, faz o pitch para a empresa para vender o seu produto, ou para convencer o fundo a investir, né? Aqui a gente vai fazer o contrário, a corporate dizendo quais são os problemas que a sociedade não consegue, a sociedade que eu digo, a setor de serviços e produtos, não consegue resolver para ela ainda como corporação. E eu vou dar um exemplo, a gente tem vários exemplos lá de como isso deu muito certo. Nós fizemos um pitch reverso uma vez com a Avan, aquela da Estátua da Liberdade, do Luciano Hang, e a Avan levou um problema de logística, né? Que eles tinham e o mercado não conseguia ainda atender. Dois empreendedores que já tinham feito exit nas suas empresas estavam lá assistindo, porque a gente chama o ecossistema, né? O pessoal vai lá ouvir, a gente mostra a pauta antes, a Van vai lá falar sobre problema de logística. Aí eles entenderam que eles já tinham feito esse trabalho para outro setor, apresentaram um projeto para a Van contratou, eles executaram e de repente eles perceberam que isso era um produto de mercado, que outras empresas tinham esse problema. 6 meses depois dessa brincadeira, um fundo aportou R$1 milhão no projeto. E um ano depois, a Natura, a concorrente da Natura, a Boticário, comprou essa empresa por R$60 milhões. Esse é um dos exemplos de alguns que a gente tem nesse sentido. Então, a corporate dizendo, olha, eu tenho algumas dores e ninguém consegue me ajudar ainda com essa dor, para ver se desperta o interesse em quem está nos ouvindo, né, a apresentar uma proposta, apresentar o caminho de soluções. Tá? Então essa é a introdução aqui da nossa conversa, para vocês entenderem qual vai ser o papo. Tá? A gente vai ouvir a Stephanie, né? Primeiro eu vou pedir para ela se apresentar, obviamente, contar um pouco dos trabalhos dela. Depois a gente vai provocar ela para saber quais são as minas de ouro que ela tem na mão ali, que ela vai hoje abrir os caminhos para a gente, tá? Stephanie, por favor, você pode se apresentar, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Valmoni, pela introdução. Eu sou a Stephanie, eu estou na Novartis cerca de 4 anos. Mas eu trabalho com inovação há mais de 10 anos, né? Eu passei por casas como Distrito, liderava uma área dentro do Distrito, que vocês conhecem também, é um parceiro da CAT, eu fui um parceiro da CAT durante muito tempo. Tive passagem também por drogaria, então Drogaria São Paulo Pacheco, eu liderava a área de design, dentro de uma empresa de moda também, eu liderava a área de tecnologia. Peraí. Alô, melhorou? Boa. Na Novartis é a primeira farmacêutica e eu estou lá há quase 4 anos liderando a área de inovação aberta. Fiz uma mudança recentemente para o time de acesso, mas a gente vai falar mais sobre inovação aberta, tá? Então, para quem não sabe, a Novartis é uma empresa multinacional, é uma farmacêutica multinacional, bicentenária, então ela existe há mais de 200 anos no mercado. Aqui no Brasil ela fez 90 anos, se eu não me engano, ano passado. E a gente tem muito foco em desenvolvimento de produtos para doenças raras e crônicas. Então, toda a nossa parte de tecnologia de molécula... de tecnologia de moléculas são voltadas para doenças mais complexas e tratamentos mais complexos e robustos também, tá? E quando a gente fala em inovação na Novartis, ou em qualquer farmacêutica, é natural que a galera comece a pensar muito sobre a própria molécula. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de novas moléculas, é o que dentro da linguagem comum na saúde se fala de inovação.
Mas na Novartis, assim como em outras farmacêuticas no Brasil também, a gente tem uma estrutura, tinha também até bem robusta, para pensar em como levar essa molécula para aquele paciente de uma maneira mais rápida e com menos atrito, né? Para o paciente que mais precisa dela. Por quê? Para desenvolver uma molécula, eu vou trazer alguns dados aqui, se quiserem conversar mais depois a gente pode falar, tá? Mas desenvolver uma molécula dura aproximadamente 10 anos, investe-se cerca de $1 bi para uma única molécula vingar e se tornar um produto de um portfólio. Então, o processo é muito trabalhoso e ele é muito custoso também para o sistema de saúde como um todo. Só que quando essa molécula está pronta e está dentro de um portfólio, ainda a gente tem todo um desafio de incorporar essa molécula dentro do sistema de saúde. Quando a gente olha aqui para os nossos sistemas do Brasil, também tem em torno de cerca de 10 anos. Então, estou falando de um tempo de 20 anos até que essa molécula chegue no paciente. Então, o meu trabalho na Novartis nos últimos 3, 4 anos foi muito para ajudar a encurtar esse tempo, sempre olhando para as nossas principais áreas terapêuticas, tá? Então, é um pouco de como a gente trabalhava. E falando em inovação aberta, que era a minha cadeira ali dentro, era muito em como a gente faz parcerias estratégicas com o ecossistema, e aí a gente fala de startup, de hubs de inovação, de clínicas, hospitais e outros parceiros para colaborar e co-construir juntos essa jornada, né? Stephanie, o teu perfil de necessidade de soluções... Desculpa, pessoal. Não acidente aqui. Mas aí tinha algum... Pronto. O teu perfil de necessidade de soluções, ele é multidisciplinar também, né? Sim. Porque, basicamente, tu tem uma empresa de P&D, tu tem uma empresa, uma fábrica, e tu tem a logística toda que tu tem que assumir, né? Em função de toda a tua atividade. Só um ponto importante aqui. Tu sabe que eu sou físico, né? De formação, mas eu sou normal, pode ficar bem tranquilo aí, tá? E eu trabalho... Eu sou física, mas eu não sou tão normal. Tu é física também? Tá. E eu trabalho com a parte física médica, que é a minha principal atividade, né? Eu sou físico, mas com a residência em medicina. Mas como a física me atrai muito, né? Eu fundei a primeira empresa de computação quântica do Brasil. A gente desenvolve soluções, né? Hoje em dia são simulações. E a produção de moléculas é um dos grandes direcionamentos da computação quântica em função do poder de processamento que ela vai ter, porque, querendo ou não, manipular a molécula é manipular átomos, né? E quando tu manipula átomos, tu tá sujeito às interações da física quântica nesse sentido. E a computação quântica, ela encaixa certinho nesse tipo de desenvolvimento. Então, o mundo inteiro está pesquisando, grandes empresas aí, né? Para soluções, para que o computador quântico, o processador, chegue o mais rápido possível. E a busca por novas moléculas vai se tornar muito mais barata e rápido do que os números que tu passou aí, né? Só um disclaimer aqui dessa conversa. Mas vamos ao que interessa. Stephanie, de uma maneira geral, né, dentro das pastas, obviamente, que tu tem acesso hoje dentro da empresa, quais são as soluções hoje que mais te dificultam a comercialização, ao teu produto chegar no mercado, ao relacionamento com o teu comprador? O que tu poderia dizer aí de soluções hoje que o mercado não te fornece, ou se te fornece, talvez não com a competência que tu precisa, para despertar o interesse nos nossos colegas aqui em talvez buscar soluções para poder te ajudar? Tá me ouvindo? Alô? Pessoal, ficou baixinho aqui o microfone dela. Ei. Ei, alô? Só bate, deixa eu ver o voz. Ei, voltou. Ei. Isso. Acho que não. Tinha um bloqueio. Alô, melhorou? Boa. Então, vamos ali. Sobre a pergunta, assim, entendendo um pouco assim, para os desafios que a gente tinha na área de inovação, era muito como a gente conseguia levar essa molécula para o nosso paciente lá no fim do dia. Então, a gente trabalhava muito na colaboração com o ecossistema de maneira geral. Não é que existia um desafio de compra dentro da minha estrutura, claro que tem outras estruturas que têm desafios como esse, por exemplo, mas os meus desafios eram muito mais relacionados a como a gente conseguia olhar
para as parcerias, principalmente, e para ter soluções robustas que atendessem aquele desafio de negócio da área terapêutica. Então, quando a gente fala dos principais desafios que a gente enfrentava ali, acho que tinha desafios ainda muito iniciais do tipo, a gente tem hoje um parque de tecnologia disponível, soluções disponíveis no mercado de startups, por exemplo, que elas atendem um determinado ponto da jornada, mas não a jornada completa. Então, a gente tinha questões do tipo, para fazer um projeto funcionar, não era uma única solução que a gente poderia ter como parceiro. A gente tinha que trazer, às vezes, 2, às vezes 3. E isso tornava o processo muito mais demorado, muito mais custoso e, às vezes, muito mais complexo por conta até de integração. Né? Além de toda a parte de regulação interna, a gente tem que validar startups, a gente tem hoje todo um protocolo bastante robusto que vem do global, inclusive, para a gente avaliar se aquela startup ela tem todas as normas e seguranças necessárias para, né, ter uma parceria junto com uma farmacêutica como a gente. Mas eu entendo que quando a gente tinha os desafios apresentados, a gente tinha que trabalhar muito próximo da startup e também a startup ser parceira a ponto de flexibilizar e co-construir junto com a gente aquele desafio, né? Aquela solução ainda mais robusta, porque a gente buscava trabalhar com elas para esse co-desenvolvimento, né? Porque quando a gente olhava para o mercado não tinha, né? A gente tinha às vezes startup, ainda mais no começo, voltada para a telemedicina. Se eu for usar telemedicina, eu vou usar telemedicina, claro que eu vou, mas ela é uma feature dentro de uma grande jornada que a gente vai ter para atender aquele determinado desafio. Então, acho que esse era um desafio inicial que a gente teve e que a gente tem até hoje, por conta dos desafios de negócio que a gente tem, porque trabalhar também muito mais especificamente numa jornada de doenças raras e crônicas, né? Quando a gente olha para o nosso parque, a gente vê startups que atuam em problemas mais, eu não vou dizer simples, porque trabalhar com a saúde, gente, não é simples, mas que sejam menos complexos, vamos dizer assim. A gente tem também uma questão muito básica ainda, muito básica, que é a questão de interoperabilidade de dados. Acho que todo mundo aqui que trabalha com a saúde sabe o quanto isso é necessário, é importante para a gente começar, a partir daí, ter dados suficientes para desenhar uma jornada personalizada para cada um dos pacientes, para cada um dos nossos parceiros de negócio, né? Sejam médicos, sejam outros stakeholders do sistema. Então, a parte de a gente não ter ainda uma interoperabilidade de dados robusta e dados que se integrem para a gente, a partir daí, começar a construir coisas personalizadas também é um desafio atualmente. E acho que o terceiro elemento que eu posso citar, posso ficar aqui horas falando para vocês de vários desafios que a gente tem, né, gente? Pelo amor de Deus, inovar na saúde não é trivial. Mas IA já chegou, né? Que tá chegando. IA já chegou. Eu tive esse ano no South by Southwest, é um festival super legal de inovação também, que tem uma trilha muito forte em saúde e tá claro e cristalino o quanto o Brasil ainda está iniciando essa jornada dentro do IA. E eu acho que a gente tem muitas oportunidades e possibilidades, mas a gente ainda não tem uma estratégia muito clara de como que a gente vai aproveitar essa tecnologia e implementá-la no nosso dia a dia, olhando para a jornada de um paciente, por exemplo, né? Ou de um projeto que a gente tenha de negócio. A gente tem as soluções mais internas, a estratégia de como a gente vai aplicar, né? Para mais eficiência, para melhorar todo o processo interno, mas pensando mais nessa colaboração com o ecossistema, a gente ainda está desenhando. Então, alguns stars. Se a gente for pensar na hierarquia de dificuldade de se desenvolver um produto, a indústria farmacêutica ela está no primeiro lugar, né? Não existe hoje desenvolvimento, a não ser alguma coisa talvez aeroespacial, mas, cara, quando tu fala de uma molécula, quando tu fala até de um objeto implantável, né? Eu sei porque eu também tenho soluções nesse caminho. A hierarquia de dificuldade é a pior. Você tem um regulatório extremamente complexo, você tem responsabilidades assim absurdas e que obviamente devem ter, né? E não é diferente para quem vem prover serviço para uma empresa que é altamente regulada, né? Então muita gente fala, não, mas é difícil, mas demora, é porque o processo é assim. Não dá para você pegar uma solução tecnológica, né? Uma empresa no momento startup, que ainda tem algumas provas para validar o seu produto, que ela tem ainda pouca base de dados, ela tem pouca informação para deixar a indústria farmacêutica completamente segura, né? Não é porque ela cria dificuldades, mas é porque a vida dela é feita de dificuldades. Então, entrar com um projeto para que a indústria farmacêutica contrate de forma
rápida é praticamente impossível, tem que estar muito bem preparado. Ali é uma coisa que começa um a aprender com o outro até chegar num nível de segurança para que os dois possam fazer ali uma conexão, começar a executar um produto, um serviço. E eu quero, porque assim, quando a gente fala, eu sei que todo empreendedor tem sede, né, de botar seu negócio no ar, de fazer acontecer, de rodar, de testar, e tá certo, não tá errado. Só que a gente tá falando aqui de dados de saúde. Gente, são os dados mais sigilosos, privados que uma pessoa pode ter. Nós, eu não trabalho só na saúde, eu também sou uma paciente, eu também sou uma usuário, eu quero que meu dado esteja protegido. Então, que bom que existem essas normas, que bom que essas normas buscam proteger as pessoas de maneira geral. E o que a gente faz no Novares, a gente tem todo um protocolo hoje que vem do próprio Global, a gente tem um time do Global também que avalia se aquela startup está segura, né? Todo o nosso compliance também participa dessa validação, a gente tem algumas agendas também para garantir que o que for sair dali tenha a maioria, se não todos, os seus riscos mitigados, antes da gente começar a rodar um piloto que seja, uma POC que seja. Então, de fato, é robusto, é complexo, porque precisa ser. Porque é necessário, porque isso protege as pessoas que vão usar qualquer tipo de solução que a gente vai fazer parceria. Não é por mal. É a natureza do negócio. É a natureza do negócio. Não adianta querer burlar isso, atravessar, não vai conseguir, não vai dar certo. Vai ser ruim para todo mundo. Eu acho que não precisa. Ainda mais quando a gente fala de doenças raras e crônicas, normalmente, né, a solução ela não vai ser pontual, vai ser uma solução de longo prazo, vai ser uma solução que a gente vai trabalhar ali em parceria, assim, se tudo der certo, por alguns anos, né? Para ajudar aquela jornada. Então, não precisa sair atravessando alguma coisa no começo que não tenha os seus riscos mitigados, porque isso pode, inclusive, comprometer, né, o resultado daquele tipo de projeto. Então, é mais fácil a gente pisar um pouquinho no freio no começo, garantir que está todo mundo alinhado, que a estratégia está bem desenhada, que está todo mundo seguro, para a gente começar a rodar. Mas também não é tão demorado assim, tá, gente? Eu falo, não, calma, também não é tão demorado. Dentro da tua liberdade de poder falar aqui, né, Stephanie, conta alguns cases assim que tu conseguiu encontrar no mercado. Olha, encontrei isso aqui, consegui plugar, foi um sucesso, a gente conseguiu o resultado. Porque, obviamente, o teu trabalho depende muito de tu achar a oportunidade, sim, conectar ela e ela trazer resultado. Porque se ela não trouxer resultado, compromete a pasta de todo mundo, né? Sim. Então, coloca pra gente assim, algumas soluções que tu encontrou, executou e hoje está trazendo resultado. Bora lá. Então a gente eu falei para vocês no início do nosso papo sobre mais ou menos uma forma bem simples como funciona a chegada de uma molécula, né? O tempo daquela jornada para a molécula chegar e ser incorporada no nosso sistema de saúde em cerca de 20 anos, de maneira bem ampla. Só que a gente, por exemplo, tem pacientes hoje, vou dar um exemplo de uma solução legal. Tem uma doença chamada espondilite anquilosante. Não é uma doença que eu não conhecia até trabalhar na Novartis, para mim é uma super novidade. Como que essa doença ela se manifesta? Ela se manifesta com uma dor nas costas. Geralmente, quem tem dor nas costas vai buscar uma massagem, vai buscar um quiro, no mais tardar vai buscar um ortopedista para fazer algum exame ali, tirar uma ressonância. Só que existem mais de 100 tipos de doenças que o manifesto é dor nas costas. E um deles é a espondilite anquilosante. Quem trata esse tipo de condição não é nenhum desses profissionais, é um reumatologista. Então a jornada até o paciente ficar ciclando no sistema, entre ortopedista, massagem, até meditação, né? Porque às vezes não acha, ela é muito demorada, né? Estima-se que cerca de mais 10 anos também até se chegar ao diagnóstico certo. Então existe uma jornada sofrida. E essa espondilite anquilosante, ela é uma doença que ela vai comprometendo as mobilidades da pessoa que tem essa condição, né? E ela tem uma alta prevalência hoje dentro do Brasil e uma quantidade muito reduzida de reumatos disponíveis que cuidam desse tipo de doença. Então é um problemaço, se a gente for olhar em termos de desenho de desafio, né? É um super problema. Como que a gente no time de inovação, foi pensar em como, né, endereçar essa solução? Tá bom, a gente tem aqui um desafio que o paciente, o potencial paciente, não tem o diagnóstico certo e ele está indo no ortopedista. Então a gente deveria colaborar com esse ortopedista porque provavelmente o paciente está ali.
Então a gente foi atrás de clínicas ortopédicas para colocar uma solução que a gente chama de shortway, né, que é encurtamento de caminho, basicamente. Então a gente fez parceria com uma startup, que hoje é a Kintsu, que toca isso junto com a gente, uma startup aqui de São Paulo, onde ela desenvolveu um totem. Esse totem tem um QR Code que faz um call to action para aquele paciente. Você tem dor nas costas? Ele está no ortopedista. Clique aqui nesse QR Code e responde esse protocolo, porque existem mais de 100 tipos de dores nas costas, 100 tipos de condições que manifestam dor nas costas. Então ele responde um protocolo de saúde já estabelecido, né, já renomado, e são 5 perguntinhas, é super rápido, cerca de menos de 1 minuto ele já responde. Se ele pontuar sim para 4 ou 5 perguntas, ele cai dentro de uma gestão que também é feita por esse parceiro, onde é como se fosse um concierge, que a gente vai conectar esse potencial paciente com o profissional certo, para que aí sim eles tenham todo o direcionamento para os exames corretos, para que de fato se chegue ao diagnóstico ideal. Né? E a gente já teve, eu não posso revelar os números totais, assim, mas a gente já conseguiu ter bastante resultado bacana e pessoas que de fato tiveram diagnóstico e que estão sendo tratadas da maneira correta hoje em dia. Não necessariamente com o nosso produto, tá? Porque isso não é uma coisa que a gente não tem influência nenhuma, mas a gente conseguiu conectar essa pessoa com o médico certo, e como a gente entende que o nosso produto também é um dos melhores do mercado, de forma mais automática vai acabar se crescendo também, porque a gente está crescendo o mercado, não é que a gente está crescendo somente o volume do nosso produto. A gente cresce o mercado, o nosso produto é bom, consequentemente o resultado chega. Não, e é legal que é simples, né? Super não simples. Precisa ser um Gente, eu não estou complexo, falando de IA, eu não estou falando de desenvolvimento de uma plataforma hiper mega, eu estou falando de um totem físico com QR Code que conecta com o concierge no WhatsApp, basicamente. Só que aí, beleza, conectou com o médico, a gente tem a plataforma que o médico acessa, o paciente acessa, eles vão ter ali toda a parte de diagnóstico, se for o caso também. Mas que a gente não tem acesso aos dados também, isso não é nosso, é do parceiro. É bem interessante, é um sistema simples, né? E isso vai ser um produto Brasil, provavelmente vai se tornar um produto global, né? Porque a dor nas costas ela é mundial, né? Que legal. E quais são os caminhos hoje que tu tens para receber uma oportunidade, no caso, uma empresa que está no momento startup, uma solução específica de um portfólio de alguma empresa? Hoje tu tens só o caminho dele ter o produto, te apresentar e você jogar para dentro do teu time lá, estudar a viabilidade de implementar, ou tens outros caminhos também, como por exemplo investimento, pesquisa clínica, projetos de desenvolvimento, né? Às vezes até com subvenções econômicas, com projetos que você pode utilizar lá a lei do Bailey, da informática, outros mecanismos para poder investir em ideias que não se transformarem em produto. Quais são todos os caminhos hoje que tu tens dentro da empresa para receber uma oportunidade? Assim, a gente tem alguns, tá, desses que você trouxe, assim, tem os projetos, né, então a gente tem vários desafios das áreas terapêuticas, e aqui eu vou citar algumas das áreas, então se vocês tiverem soluções que foquem nessas áreas também especificamente, vamos conversar. Não é que eu vou trazer especificamente o desafio, mas eu vou trazer as áreas e a gente pode conectar. Porque se não for um desafio hoje, talvez seja amanhã. Então é importante conhecer vocês, saber o que vocês fazem para colocar vocês dentro do nosso CRM, para se porventura surgir algum tipo de desafio, a gente conecta. Então, tudo que for relacionado à área de imunologia, a gente pode conversar. Oncologia, mais focada para câncer de mama e câncer de próstata. A gente tem também cardiologia, terapia gênica e neurologia. Então, se tiver algum tipo de solução que olhe para esses perfis, vai falar. As nossas POCs, normalmente, elas são financiadas, né? Que a gente faz POCs gratuitas, então a gente entende que a startup precisa de investimento para crescer. Não é que a gente vai fazer um aporte sem ter nenhum tipo de projeto, se é para acelerar, isso a gente não fez ainda, mas se tiver um desafio e aquela solução tiver um custo, a gente negocia se chegar no valor. O que é muito justo, né? Muito o contrário justo. Que não é legal, Exato. Isso é justo, né? Uma coisa que eu acho muito legal na Novartis, que eu já trabalhei em outras empresas, não eram assim. A gente parte do princípio que precisa existir o triple win, né? Então, os 3 lados têm que ganhar. A empresa tem que ganhar, então a Novartis tem que ganhar, o desafio tem que estar certo, a gente tem que ter o parceiro certo, para que no fim do dia a gente tenha os resultados que a gente está esperando para aquele desafio. A startup tem que ganhar, obviamente, porque ela está prestando um serviço, né? Então ela não está ali só validando
a tese dela, mas também ela está de fato trabalhando em parceria junto com a gente, e o sistema de saúde tem que ganhar, então não basta ser nós dois, a pessoa que for a usuária daquela solução, ela também tem que se beneficiar daquela solução. Então a gente parte desse princípio desde sempre. Então é um pouco disso, assim. E tudo que for relacionado à inteligência artificial, os temas mais emergentes do momento também tragam para mim, porque são temas que a gente tem discutido lá dentro e que se houver oportunidade a gente conecta. Tu tocou num ponto muito importante, que aí fica um recado, né? Eu fundei startup, eu sou investidor de startup, eu lidero empresas de startup lá em Santa Catarina, né, através da associação. E a maior, desculpa a palavra, cagada que se faz é uma empresa convencer uma outra empresa que está no momento startup de ofertar a sua solução para fazer uma POC sem custo. Isso é colapso, tá? Muitas grandes corporações já fizeram muito isso, nada deu certo, tá? A empresa que é pequena, ela já tem dificuldade de atender um cliente médio, pequeno, tu imagina um cliente grande, né? Ela vai entregar aquele produto achando que o fato dela estar com aquela bandeira vai vender para outros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se tu fecha um projeto com um grande hospital, vai chamar atenção. Não, tu vende lá, não, legal. Mas não significa que tu vai ter conversão de vendas. Se teu produto não tiver entrega da mesma forma, ele vai continuar não entregando. É muito dinheiro e muito esforço para entregar para um cliente grande, e todos os que eu acompanhei colapsou. O grande ficou com um sistema lá, que a empresa morreu depois, não tem suporte, não tem continuidade, não tem atualização, o software apodrece, tá? Ainda mais agora. Vocês estão acompanhando aí que software vai virar commodity, né? Já virou, né? Pega o InSurf, Cortex, End-to-End, cara, virou commodity. Vocês podem ver que os fundos de investimento não vão mais começar a investir em empresa que software é replicável. Elas vão investir em gente que consegue construir estruturas para jogar dentro de uma IA, estruturar, jogar numa cloud e vender cloud com software pronto, personalizado. É isso aí, tá? Já está acontecendo, não é um futuro próximo, já está acontecendo. Então não façam POCs sem ter pelo menos o custo operacional sendo financiados por quem vai receber o teu produto. Porque se ele acredita, ele paga. Porque se paga muito mais caro por produtos que são medianos e resolvem problemas medianos, por que não pagar para um sistema que vai trazer um resultado, né, esperado melhor, e de uma empresa que está com um produto inovador, que isso pode ampliar o mercado, pode até fazer estratégia de negócio. Fundo de investimento não fica barganhando investimento. Ah não, vamos investir um pouquinho menos aqui, barganha, dá um desconto. Cara, se o fundo botar menos dinheiro do que precisa, vai colapsar, todo mundo vai perder. Tá? Então é a mesma regra se usa quando se faz uma POC. Tá? Eu tenho muito preconceito em relação a isso aí, que eu já vi. A maioria dos casos que eu acompanhei, isso não deu certo, tá? Tocasse num assunto muito importante. Desculpa entrar aqui nesse viés, mas eu achei importante. Para finalizar, então, Stephanie, para a gente abrir um pouco também para as perguntas, acho que vamos abrir a pergunta primeiro, depois a gente faz como você preferir. O fechamento, né? Pessoal, perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Bom dia a todos, eu sou Isabelle, CEO da Flyer Nanotechnology, a gente investe em nanotecnologia. E você falou muito do desenvolvimento das moléculas, mas eu queria ver pensar um pouco a parte da formulação. Então, não só a ideia das moléculas, mas a parte de formular. Isso é feito aqui no Brasil ou lá fora? Fora, aqui a gente não trabalha com desenvolvimento de moléculas, de formulação, né? Tá, obrigado. Mas se tu tiver uma proposta de uma molécula interessante para ser formulada, tu consegue jogar pro país ou pro local? Posso tentar, claro. A gente tem conexão interna via Teams, por exemplo, com todos os colaboradores da Então tem caminhos para levar isso aí para cima, né? Tem caminho. Então a gente pode conversar assim depois. Oi, Jepsa. Tá ouvindo? Tá baixinho ali o... Alô. Aumentar. Alô. Aumentar. Oi. Aumentar. Oi. Oi, tá ouvindo lá? Sim, Eu tô me ouvindo. Stephanie, obrigado aí por compartilhar. Eu sou Daniel da Chinix e a gente faz agente de IA para RH de indústrias, logísticas, varejo, vendedores e tudo mais. E eu conversei já com algumas farmacêuticas multinacionais. Tem. Legal. E aí a gente tinha uma dificuldade de colocar um SaaS numa empresa multinacional,
Porque geralmente quem cuida do back-office, da eficiência dessas operações, independente do produto, vinha de fora, né? E aí o cliente falava assim, pô, Daniel, amei esse negócio que você está fazendo, mas na hora que eu vou implementar para o meu vendedor, para a minha indústria, para a minha logística, a Europa vai bloquear porque tem uma solução global, alguma coisa assim. Então, minha dúvida para ti é, vocês têm, primeiro, interesse em soluções de IA para back-office, para otimizar a produção, distribuição desses produtos? E se isso é viável na prática, dado esse contexto que eu te dei, se isso acontece no Novartis também? E qual, terceira pergunta, né? Qual que seria o melhor caminho para a gente apresentar finalmente isso para você? Ter um site, é direto contigo? Como que faz isso? Vamos conversar, acho que a resposta para tudo, mas eu vou falar um pouquinho mais. Vamos conversar, fala comigo, a gente terminando aqui, a gente já pode trocar contatos. A gente tem as soluções vêm de fora, a grande maioria para back-office, não sei especificamente essa, mas a grande maioria sim vem de fora, e tudo é conversado, né? Então, assim, vamos entender mais a fundo qual é a solução, eu conecto com a pessoa que for necessária para entender também se há abertura ou não, tá bom? Imagina. Obrigada pela pergunta. Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu sou Felipe, eu sou médico e empreendedor também, sou CEO da Nave Smart, a gente trabalha hoje também com jornada paciente, bem focado em oncologia. E é uma dúvida mesmo em relação ao que você falou sobre IA, que você acha que sente uma falta de IA com estratégia. Queria que você falasse mais sobre isso, o que seria isso? Não, assim, como eu disse, assim, IA, existem milhares de possibilidades. Cada tipo de projeto que tem IA dentro das nossas estratégias vai atuar para um determinado foco, um determinado desafio. Então, não é que existe hoje uma estratégia, tá? A gente vai usar IA assim. É que tem tanta possibilidade que a gente está usando de algumas formas, entendeu? Mais internamente, vendo global algo mais estruturado, só que quando a gente faz aqui localmente, a gente não tem hoje, a gente vai usar IA só para isso. A gente tem múltiplas possibilidades com a IA. E eu entendo que tua principal dor seria justamente a implementação de jornada de paciente, seria esse É uma das, né? É uma das que a gente olha hoje, atualmente, sim, para as áreas terapêuticas que eu comentei. Tá, já. Tá bom. Eu acho que, enfim, a gente tem uma certa sinergia. Eu queria conversar com você também. Valeu. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou CEO da Salo Medical Network. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que está o momento da área comercial da indústria farmacêutica. A linha de comunicação com o médico, a questão humana do propagandista, a gente vê que é muito importante, logicamente, mas como é que está a migração dessa comunicação pro digital, tendo em vista as restrições da Anvisa quanto à comunicação com o público geral, o risco da comunicação do público geral de forma online? Acho que é uma pergunta complexa que você fez, que eu não vou saber te responder 100% agora. Até porque dentro dos desafios que eu comentei com você, a parte dessa comunicação comercial não chega pra gente, né? É um outro time que atua. Então a gente pode também conversar na sequência de conecta com a pessoa que for responsável por esse setor. Perfeito, obrigado. Bom, de nada. Pessoal, última pergunta. Alguém mais? Então tá. Stephanie, obrigado pela participação. Eu acho que foi muito importante, fosse bem clara, bem objetivo aqui. Eu acho que fez muito sentido para todo mundo. Eu aprendi muito contigo também aqui, tá? Te agradeço. E se quiser encerrar, fica à vontade. Aí tá contigo a palavra. Imagina, eu que agradeço você também pelas perguntas, agradeço o público também pelas perguntas e pela participação. Fico muito contente que ainda existam muitas pessoas corajosas querendo inovar na saúde, é importante. A gente sabe que o setor da saúde é o setor que mais demorou para inovar. Claro que é clichê falar que a pandemia acelerou, mas por um lado, que bom que acelerou, porque no fim do dia foi o que eu falei também anteriormente, assim, eu não trabalho só no setor da saúde, eu também faço uso do setor da saúde, então eu vejo as coisas acontecendo no meu dia a dia. Então, parabéns por todos vocês que são corajosos, que estão enfrentando ser empreendedor dentro desse sistema. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aqui no centro.